Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 30, função trigonométrica. O que é uma função trigonométrica? É uma função que tem como elemento do domínio o x multiplicado a o seno ou cosseno ou tangente. Então, se você tem o elemento do domínio ligado multiplicado ao seno, a tangente ou cosseno, você tem que o domínio pode ser todos os reais. E a imagem, ela só pode ser mais 1 ou menos 1. Por quê? Porque o número máximo que um seno pode adquirir é mais 1 e o número mínimo é menos 1. Bom, como que eu montei essa tabelinha aqui? Você sempre faz pela substituição x e y. Bom, mas eu vou colocar números inteligentes aqui para a gente fazer. Digamos que qual seria o seno de zero? Então, seno multiplicado a zero, a imagem vai ser zero. Então, começa aqui, ó. O seno de zero é zero, ok? A imagem é zero. Qual seria o seno de π sobre 2? Portanto, a função vai ser o seno de π sobre 2. Quanto que é a função de π sobre 2? Você sabe que π sobre 2 é a mesma coisa que o seno de 90 graus. Portanto, a função f de x vai ser o seno de 90 graus, que é 1. Portanto, quando você tiver o elemento domínio π sobre 2, a imagem vai ser 1. Portanto, π sobre 2, a imagem é 1. Agora, se você tivesse o π, então f de π seria igual ao seno de π. F de π vai ser igual ao seno de 180 graus. Então, f de π vai ser igual a zero. Por quê? Porque o seno de 180 graus é zero, não tem uma imagem. Se lembrando que o eixo cartesiano estaria aqui, ó. Então, aqui a imagem, o eixo y é o seno. Então, aqui seria 90, 0, 180, 270, 360. Qual seria a imagem do ângulo formado por 180 graus? Zero. Estaria aqui. Ok? Então, a função de π, o f de π é igual ao seno de π. Então, o seno de 180 graus, que é zero. Então, eu marquei aqui, ó, 0 e 1. Bom, qual seria, então, um outro ponto que a gente pode botar? O 370. Qual é o 370? O 370 é 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então, o f de 3π sobre 2 vai ser o seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é a mesma coisa que o f de 3π sobre 2 é a mesma coisa que o seno de 270 graus. Portanto, o f de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Por quê? Porque aqui está o menos 1, o mais 1, o 0 e o 0. 0 e 0. Então, a função de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Então, você marca aqui, ó, o menos 1 aqui, ó. Aqui seria o menos 1. E qual seria a função quando você tem o elemento do domínio sendo 2π? O 2π, vamos ver, f de 2π vai ser igual ao seno de 2π. Portanto, o f de 2π vai ser igual ao seno de 360 graus. Portanto, a função de 2π vai ser igual a zero. Então, aqui vai estar zero. Então, aqui seria o ponto, 2π igual a zero. Bom, e quando você tiver o elemento do domínio como menos 2π? Menos 2π. Então, f de menos 2π vai ser menos π sobre 2, me desculpe. Vai ser o seno de menos π sobre 2. Então, f de menos π sobre 2 vai ser menos 1, né? Por quê? Vai ser o seno de π sobre 2, que é 1, mas está negativo. Portanto, o menos π sobre 2 seria exatamente nesse ponto. Então, perceba que vai ter a mesma forma do que essa daqui, ó, sendo que para trás. Então, isso aqui, ó, se chama o período. Esse ponto aqui, ó, daqui até aqui, é o período como se fosse uma onda. Então, isso aqui seria uma volta completa. Ó. Você estaria saindo daqui, vindo para cá e voltando aqui. Então, aqui, ó, você está aqui. Quando você está no 90 graus, você vai para o 1. Quando você está no 180 graus, você está no π.
portanto você está no 0. Quando você está no 270 graus, você está no menos 1, aqui também menos 1. E quando você está no 2π, você está no 0 novamente. Então seria assim que a gente faz uma função trigonométrica, ok? Bom, mas o que é importante a gente estudar? Eu vou deixar essa função aqui, ó, para ir a gente modificando ela a partir de um outro desenho aqui, ó. Então eu vou apagar isso aqui, sabendo que todos esses pontos era para ter deixado, né? Vamos colocar aqui de novo x e y. Quando é 0, é 0. Quando é π sobre 2, é 1. Quando é π, é 0. Quando é 3π sobre 2, é menos 1. E quando é 2π, é 0. Mas a gente vai alterar a função. Como? Vamos deslocar ela agora. Primeiramente, a gente vai deslocar ela verticalmente. Como que a gente faz isso? Como que a gente desloca uma função verticalmente? Então, primeira análise seria assim, ó, deslocamento da função seno verticalmente. Perceba que ia ser assim, ó, o f de x vai ser igual a A mais o seno de x. Então, o exemplo seria assim, o f de x igual a 2 mais o seno de x. Então, eu vou colocar aqui o desenho. Aqui eu vou colocar os principais pontos, que seria π sobre 2, 2π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui está o 1, não. Aqui seria o 1, o 2 e o 3. Bom, sempre faz assim, sempre coloca na tabelinha. Então, para x e para y. Quando o x for 0, portanto, quando o seno de 0 é 0. Então, ficaria f de 0 vai ser igual a 2 mais o seno de 0. Quanto que é o seno de 0? 0. Portanto, o f de 0 vai ser igual a 2. Então, quando o x for 0, o f é 2. Então, o primeiro ponto está aqui, ó. Bom, e quando o ângulo de x for π sobre 2? Π sobre 2. Então, o f de π sobre 2 vai ser igual a 2 mais o seno de π sobre 2. Então, f de π sobre 2, você sabe que π sobre 2 é 90 graus. Então, f de π sobre 2 vai ser 2 mais qual é o seno de 90 graus? 1. Então, vai ser igual a 3. Então, quando for π sobre 2, o y vai ser 3. Portanto, quando for π sobre 2, ele vai estar aqui. Aqui. Então, tá aqui nesse ponto, ó. Seria isso daqui, π sobre 2, estando no 3. Bom, e quando for π, qual vai ser a imagem? Quando for π, então vai ser a função do elemento com π vai ser 2 mais o seno de π. Então, f de π vai ser igual a 2 mais o seno de 180 graus, que é 0. Portanto, a função de π, em função de π, vai ser 2. Então, quando for π, vai ser 2. Então, vai estar nesse ponto aqui, ó. Vai estar nesse ponto aqui. Deixa eu colocar azul. Então, vai estar nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque quando for π, vai ser 2. Ok. E quando for 3π? 3π sobre 2. Bom, a função de 3π sobre 2 vai ser igual a 2 mais o seno de 3π sobre 2. Então, f de 3π sobre 2 vai ser 2 mais, quem é 3π sobre 2? É o seno de 270 graus, que é menos 1. Portanto, o f de 3π sobre 2 vai ser 2 menos 1. Portanto, 1. Então, 3π sobre 2 vai ser 1. Então, vai estar nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui. Que vai estar no 1 e no 3π sobre 2. E quando for 2π? 2π, ó. A função de 2π
f de 2π vai ser 2 mais o seno de 2π. Então, f de 2π vai ser igual a 2 mais o seno de 2π é o seno de 360 graus, que é 0. Portanto, o f de 2π vai ser igual a 2. Portanto, quando estiver no 2π, vai ser 2, vai estar aqui, ó. Então, perceba como a função está. Ela está assim, ó, vindo para cá, passando para cá e voltando para cá. Perceba que a gente deslocou a função. A gente deslocou a função em duas unidades para cima. A amplitude dela vai de 2 para 3 e 2 para 1. Então a gente deslocou essa função duas casas para cima, né? Duas casinhas para cima. Então isso aqui, ó, seria a nova função quando você aqui seriam os pontos, né? Quando você aumenta em duas unidades, você aumenta verticalmente. Perceba que o período é a mesma coisa, a gente não altera o período é a mesma coisa que essa aqui, ó. É o mesmo período, a gente só pegou essa função e subiu ela, tá vendo? Aqui o máximo dela é até 1, aqui o máximo dela tá saindo do 2 e vai pro 3, sempre andando uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Ok? Então esse seria o primeiro deslocamento de uma função seno, verticalmente. Bom, vamos agora fazer uma mudança, um deslocamento na amplitude dela. Como que você altera a amplitude de uma função seno? Vou apagar isso aqui tudo. Da função seno, deslocamento da função seno, amplitude. Então ela seria assim, ó, o modelo seria o f de x vai ser igual a o seno duas vezes o seno de x. Não, foi mal. O modelo seria o f de x será igual a, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, b multiplicado pelo seno de x. Então quando você multiplica, o que que acontece? Quando você multiplica o seno de x no deslocamento vertical eu somei, aqui eu estou multiplicando. Então um exemplo seria f de x vai ser igual a 2 vezes o seno de x. Então vamos fazer aqui o eixo cartesiano. Aqui eu vou botar os principais pontos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui eu vou fazer a tabelinha, sempre faz a tabelinha. Bom, quando for zero, quando o f for zero, 2 vezes zero, então vai ser zero também. Então quando for zero, a imagem vai estar aqui, ó, no zero. Porque 2 vezes zero vai ser zero. E quando for π sobre 2, então quando for π sobre 2, então f de π sobre 2 vai ser igual a 2 vezes o seno de π sobre 2. Portanto, o f de π sobre 2 vai ser igual a 2 vezes o seno de 90 graus. Quanto que é o seno de 90 graus? 1. Portanto, f de π sobre 2 vai ser igual a 2. Então, aqui está o 1, ó, e aqui está o 2. Então, quando a função, o elemento do domínio for, quando o elemento do domínio for π sobre 2, a imagem vai ser 2. Então tá aqui, ó. Quando for π sobre 2, a imagem vai ser 2. Tá aqui. Então seria isso aqui, né? E quando for π, qual vai ser a imagem? Então f de π vai ser 2 vezes o seno de π. Então, o f de π vai ser 2 vezes, quem é π? 180 graus, que é zero. Então, o f de π vai ser igual a zero. Então, aqui é zero. Então, vai estar nesse ponto aqui, ó. Ok? Bom, e quando for 3π sobre 2, qual vai ser a imagem? A imagem vai ser o f de 3π sobre 2 vai ser 2 vezes o seno de 3π sobre 2. Portanto, o f de 3π sobre 2 vai ser igual a 2 vezes o seno de 3π sobre 2, que é
o seno de 270 graus, que você sabe que é menos 1. Então, o f de 3π sobre 2 vai ser 2 vezes menos 1, portanto, menos 2. Então, aqui vai ser menos 2. Então, aqui está o menos 1 e aqui está o menos 2. E seria esse pontinho aqui, ó. Aqui. Então, seria esse ponto aqui. Ok? Vamos agora para o último ponto, seria o 2π, né? Então, aqui é 2, deixa eu botar mais próximo aqui. Aqui é 2 e aqui é 1. Então, quando for 2π, qual vai ser a imagem? Então, a função de 2π vai ser igual a 2 vezes o seno de 2π. Portanto, o f de 2π vai ser 2 vezes o seno de 360 graus, que você sabe que é 0. Portanto, o f de 2π vai ser 2 vezes 0, que é 0. Então, o f de 2π é 0. Então, vai estar nesse ponto aqui, ó. O f de 2π vai estar nesse ponto aqui, ó. Então, qual seria a função? A função estaria saindo daqui, chegando aqui, passando aqui e chegando aqui, ó. Perceba que a gente, quando multiplica a função, a gente aumenta a amplitude dela. A amplitude dela normalmente seria de 0 a 1. Agora está sendo de 0 a 2. Então, toda vez que você muda esse valor aqui, você aumenta, você estica a sua função, ok? Então, aqui você está esticando ela comparada com essa, comparada com a função de seno de x normalmente, sem nenhuma alteração. Então, toda vez que você multiplica o número na função, você estica ela. Se esse número for maior que 0, se o b for maior que 1, portanto, um número maior que 1, você estica. E se o b for menor que 1, você comprime ela. Portanto, 0,5, ela ia vir para 0,5. A máxima amplitude dela ia ser 0,5 e 0 menos 0,5. Ok? Vamos agora para o terceiro deslocamento, que seria no período. Então, vamos deslocar o período. Vou apagar isso aqui tudo. No período. Deslocamento do período. Alteração no período seria melhor. Então, a função, o modelo seria o f de x vai ser igual ao seno de x mais c. Então, seria, não, desculpe, o c vezes x. Então, seria o deslocamento no período, seria quando você multiplicar o ângulo. Então, o exemplo aqui seria o f de x sendo o seno de 2x. O que vai acontecer? Vamos fazer aqui o eixo cartesiano. Sempre a gente vai fazer o eixo cartesiano, botar os principais pontos, π sobre 2, π, 3π. Deixa eu colocar melhor aqui, um pouquinho maior. Então aqui, ó. Então aqui seria o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e 2π. Então, vamos colocar no eixo, na tabelinha. Bom, quando o x for 0, o que acontece? Então, o f de x vai ser o f de 0. Então, a função de 0, com o elemento domínio 0, vai ser o seno de 2 vezes 0. Então, f de 0 vai ser igual a 0, porque o número multiplicado por 0 é 0. Então, o eixo começa aqui, ó. O primeiro ponto é esse. Então, quando o x for 0, a imagem também é 0. Ok. Bom, e quando for 2π sobre 2? Π sobre 2. Qual vai ser a imagem? Então, f de π sobre 2, meu Deus, f de π sobre 2 vai ser igual ao seno de 2 vezes π sobre 2. Então, o f de π sobre 2 vai ser o seno de π. Então, o f de π sobre 2, você tem o seno de π. Quem é o seno de π? O seno de 180, que é 0.
Então aqui, ó, vai estar o zero. Então f de π sobre 2 é zero. Perceba que aqui, ó, no meio, ó, estaria o ponto máximo. Então aqui, ó, que seria π sobre 4, seria o ponto que estaria no 1. Então estaria aqui, ó. Perceba, π sobre 4. Qual seria o π sobre 4? Ó, o π sobre 4, f de π sobre 4, seria o seno de 2 vezes π sobre 4. Portanto, f de π sobre 4 seria o seno de π sobre 2. Então, o f de π sobre 4 seria o seno de 90, que é 1. Portanto, π sobre 4 é 1. Aqui, ó, o π sobre 4 está no 1. Então, perceba que a gente está diminuindo o período. Ó. Qual seria a imagem de π? Quando a gente coloca o elemento do domínio igual a π, qual seria a imagem? Vamos fazer. O f de π vai ser igual ao seno de 2 vezes o π. Portanto, o f de π vai ser seno de 2π. Quem é o seno de 2π? O f de π vai ser o seno de 360 graus, que é 0. Portanto, quando você está no π, a imagem aqui é 0. A imagem seria 0. Portanto, estaria nesse ponto aqui, ó. Quem é que está no meio? Uma média aritmética. π sobre 2 mais π dividido por 2. Quem seria esse valor? Seria justamente o... seria... π mais 2π dividido por 2 sobre 2. Então, seria 3π sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. Então, 3π sobre 4. Então, aqui, ó, seria o 3π sobre 4, ok? Seria o 3π sobre 4, exato. Qual seria a imagem de 3π sobre 4? Vamos ver. Aqui é 3π sobre 4. Então, seria no meio aí, ó. Então, qual seria a imagem de 3π sobre 4? Vamos ver. A função de 3π sobre 4 vai ser igual ao seno de 2 multiplicado por 3π sobre 4. Então, f de 3π sobre 4 vai ser seno, corta, vai ficar 3π sobre 2. Quem é 3π sobre 2? 270 graus, que é menos 1. Então, f de 3π sobre 4 vai ser igual ao seno de 270 graus, que é igual a menos 1. Então, aqui seria o menos 1. Ó. Então, 3π sobre 4 é aqui, ó, estaria no menos 1. Aqui seria o menos 1. Ó. Menos 1. Então, olha como a função está se comportando. Ela está vindo para cá, para cá, para cá. Ó. Olha a diferença dessa função para a função aqui do lado esquerdo. Ó. Perceba que aqui tem um período e aqui tem um novo período. Olha o tamanhozinho desse período. A gente diminuiu o período. Portanto, quando você multiplica o ângulo, você diminui o período. Se você tiver se o C for maior que 1, você diminui o período. Se o C for menor que 1, você alarga o período. Para a gente saber o período de uma função, você tem que o período, isso aqui é uma fórmula, hein? A Unesp perguntou ano passado. O período vai ser duas vezes o π dividido por o módulo de C, ok? Então, se você quer saber o período de uma função, é 2π dividido por C, ok? Então, toda vez que você multiplicar o C por um número maior que 1, ou o 1 não interessa, se for 1 é o próprio x. Se for maior que 1, você encurta a distância, portanto, o período fica mais rápido. Perceba que um período está sendo meia volta. Ó. Aqui é π, então o período dessa função trigonométrica, ele está tendo um período a cada meia volta. Então, em uma volta inteira, ele vai ter 2 períodos. Perceba que aqui seria uma nova... Aqui seria o novo período.
Entendeu? Então, em uma volta, ele teve 2 períodos quando você altera o período de uma função, quando você multiplica justamente o x. Bom, vamos para o terceiro, que é o deslocamento horizontal, é deslocar a função horizontalmente. Como que você faria isso? Vamos entender. Bom, aqui seria, a gente falou do período, falou da amplitude, falou também do deslocamento vertical, agora está falando, só falta do deslocamento da função do seno horizontalmente. Horizontalmente. Vamos lá. Então aqui seria a função e o modelo seria f de x seria igual ao seno multiplicado por x mais d. Então você ia somar o ângulo a mais um ângulo, ok? Então um exemplo aqui, ó, o exemplo seria o f de x igual ao seno, não vai dar aqui. Então seria aqui o exemplo, ó, o f de x igual ao seno de x mais 2π, por exemplo. Seria 2π, não, π sobre 2. Π sobre 2. O que vai acontecer? Bom, vou colocar os principais pontos aqui. Os principais pontos seriam o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui os negativos, π sobre 2, π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Bom, vamos colocar no eixo, né? No x e no y. Bom, quando x for zero, o que acontece? Vamos lá, o f de 0 vai ser igual ao seno de 0 mais π sobre 2. Então, o f de 0 vai ser igual ao seno de π sobre 2. Não está multiplicando, é só uma soma. Vai ficar π sobre 2. Quem é π sobre 2? É justamente o seno de 90 graus. Então, o f de 0 vai ser o 1, né? O seno de 90 graus é 1. Portanto, o x sendo 0, a imagem vai ser 1. Perceba que ela está começando aqui, então. Ó. Digamos que aqui é o 1. Aqui é o 1, ponto 1. Então, começou aqui a função. Já é totalmente diferente, já, né? Qual seria, então, quando você tem que o x é π sobre 2? Π sobre 2. Qual vai ser a imagem? Então, o f de π sobre 2 vai ser igual ao seno de π sobre 2 mais π sobre 2. Perceba que o f de π sobre 2 vai ser o seno de... Ó, você vai multiplicar aqui, vai ficar 4π dividido por 4. Então, o f de π sobre 2 vai ser o seno de π. Quem é π? O f de π sobre 2 vai ser o seno de 180, que é 0. Então, quando o x for π sobre 2, a imagem vai ser 0. Então, quando for π sobre 2, a imagem está aqui, ó, no 0. Ok? E se o π sobre 2 é 0, o menos π também vai ser 0. Então, vai estar aqui, ó. E quando for, por exemplo, o 3π, o que vai acontecer? Quer dizer, quando for π, quando o elemento domínio for π, qual vai ser a imagem? Vai ficar que a função de π, em função de π, vai ser o seno de π mais π sobre 2. Portanto, f de π vai ser o seno, ó, aqui vai ficar 2π mais π dividido por 2. Portanto, f de π vai ser o seno de 3π sobre 2. Quem é 3π sobre 2? 270 graus, que é 1. Então, quando for π, vai ser 1, ó. Quando for π, 270 graus é 0. Quando for 270 graus, quando for π, vai ser menos 1. Desculpe, menos 1. Então, aqui, quando for π, vai ser menos 1. Então, vai estar aqui, ó. Esse seria o ponto, menos 1. Aqui seria o menos 1. E quando for 3π sobre 2?
Quando for 3π sobre 2, então se é menos π, vai ser aqui também, ó. Vai estar no mesmo ponto que o menos 1. E quando for 3π sobre 2? Quando for 3π sobre 2, 3π sobre 2, qual vai ser a imagem? Então, a função de 3π sobre 2 vai ser igual a o seno de 3π sobre 2 mais π sobre 2. Então, a função de 3π sobre 2 vai ser igual ao seno, isso aqui vai ser 6π mais 2π dividido por 4. Então, a função de 3π sobre 2 vai ser o seno, 8 de 2π. Quem é 2π? 360 graus. Quem é então, a função de 3π sobre 2, quem é o seno de 360 graus? 0. Então, quando for 3π sobre 2, a imagem vai ser 0. Olha como está a função está assim, ó. Perceba que a gente deslocou a função, aqui seria o 0. Olha a diferença dessa função para essa direita aqui, ó. Da esquerda. Aqui começou aqui, ó. O 0 começou aqui. A gente deslocou ela para a direita, para a esquerda, me desculpe. A gente pegou essa função e deslocou ela para a direita. Esse ponto veio para o 1, esse ponto veio para o 0, para o π sobre 2, esse ponto veio para o menos π sobre 2. Então, toda vez que você multiplicar por um número, ou quer dizer, você somar o ângulo com o número, você desloca ela horizontalmente. Ok? Então, seria assim que você ia deslocar a função horizontalmente. Eu espero que esteja dando para ver tudo aí. Está. Vamos agora para a função cosseno. Como que é a função cosseno? Tudo que se aplica na função seno, se aplica na função cosseno. Então, como que seria a função cosseno? Então, aqui, ó, seria a função cosseno. A função cosseno seria o modelo f de x, sendo cosseno de x. O domínio pode ser todos os números reais e a imagem está entre mais 1 e menos 1. Sempre. Então, fazer aqui. Tá acabando essa tinta aqui. Vou fazer com esse aqui. Vai ficar, aqui é o π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui é o menos π sobre 2, o menos π, o menos 3π sobre 2 e o 2π. Então, qual seria o modelo de uma função f de x igual ao cosseno de x? Um exemplo seria f de x igual ao cosseno de x. Vamos colocar uma tabelinha. Vou apagar essa tabelinha aqui e vou fazer para essa função aqui. Ó. Aqui seria essa tabela. E eu vou deixar essa função aqui para a gente comparar as duas funções. Então vou colocar aqui para ficar melhor para ver. X e o y. Bom, se é cosseno, então aqui a gente vai fazer o x e o y. Quando o cosseno for 0, vai ficar o f de 0 igual ao cosseno de 0. Quem é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então, essa função já começa aqui, ó, aqui sendo 1 e aqui sendo menos 1. Então, ó, o primeiro ponto seria esse. Ó. Quando for 0, a imagem é 1. E quando for π sobre 2, qual vai ser a imagem? Vamos lá. A função de π sobre 2 vai ser igual ao cosseno de π sobre 2. Então, f de π sobre 2 vai ser o cosseno de 90. Quem é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Portanto, quando for π sobre 2, a imagem vai ser 0. Aqui, ó, nesse ponto. Ok. E quando for, perceba que já pode botar aqui também. Tudo que se aplica aqui vai se aplicar aqui também, porque é o mesmo número só negativo. Quando for π, então f de π vai ser o cosseno de π. Então o f de π vai ser o cosseno de 180 graus, né? Então f de π vai ser o menos 1. Então quando for π aqui vai ser menos 1. Aqui, ó,
Vai ser nesse pontinho aqui, ó, menos 1. Então tá nesse ponto, menos 1 seria aqui, ó. E quando for 3π sobre 2, quando o domínio for 3π sobre 2, qual vai ser a imagem? Então, a função de 3π sobre 2 vai ser igual ao cosseno de 3π sobre 2. Então, f de 3π sobre 2 vai ser o cosseno de 270 graus, que é 0. Portanto, quando a função for 3π sobre 2, você tem que o cosseno é 0. Então, estaria nesse ponto aqui, ó. E quando o elemento do domínio for 2π, você tem que o f de 2π vai ser igual ao cosseno de 2π. Então, o f de 2π vai ser igual ao cosseno de 360 graus. Então, f de 2π vai ser igual a 1. Então, ó, quando for 2π, você tem que o cosseno vai ser 1. Por quê? Porque o cosseno de 360 graus é o mesmo que o cosseno de 0, portanto é 1. Então, vamos montar aqui, ó. Então, aqui seria 0 e aqui seria o 1. Ó, como que seria essa função? Aqui você decresce, depois você aumenta e cresce novamente e volta. Então, seria assim a função. Ó, olha a diferença. Essa começa no 0, aumenta, decresce, decresce e aumenta. Essa não, ó. Essa começa no 1, decresce, decresce, depois aumenta e aumenta. Então, a função é diferente do cosseno. Ela decresce, decresce, aumenta e aumenta. Por quê? Porque aqui, ó, olha o plano. Aqui sendo cosseno, aqui é 1, 0, 1, menos 1, 0 e 1. Então, ó, ela começa no 1, depois vem pro 0 para a imagem, depois vem pro menos 1, depois vem pro 0 e depois pro 1. E aqui seria assim, né? Ó, aqui é pro seno, aqui é pro cosseno. E aqui pro seno seria 0, 1, 0, menos 1 e 0. Ó, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Se lembrando que aqui vai ser o 2π ou o 0, aqui vai ser π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Ó, aqui quando for 0 é 0, quando for π sobre 2 é 1, perceba que está 1. Quando for π é 0, quando for 3π sobre 2 é menos 1, quando for 2π é 0. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é 0, π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2 e 2π. Então, quando for 0 é 1. Quando for π sobre 2 é 0. Quando for π é menos 1. Quando for 3π sobre 2 é 0. E quando for 2π é 1. Ok? Então, essa seria a função cosseno. Bom, a última função que tem é a função tangente. Eu vou apagar essa daqui. Como que seria a função tangente? A função tangente, ó, portanto, função tangente. Vou colocar os principais pontos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, x e y. Qual seria o modelo? O modelo seria f de x igual a tangente de x. Bom, quando a tangente for 0, tangente de 0, qual vai ser a imagem? A tangente de 0, quando o elemento for 0, a tangente de 0, você tem que a tangente de 0 é justamente 0. Então ela começa aqui. Bom, a tangente de π sobre 2, qual é? A tangente de π sobre 2, ela não existe. Então não tem um ponto. Por quê? Π sobre 2 é 90, não existe tangente de 90 graus.
Então, quando for π sobre 2, vai ser 90, que não existe. Então, aqui não existe. Bom, quando for de π, π é 180 graus. Então, quando for de 45 graus... Bom, eu vou colocar uma foto depois da tangente a função tangente, porque vai ser mais difícil fazer o desenho. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!